Olá, pessoal. Meu nome é Adriele. Eu sou mediadora de redação do Polo Três Rios e do Polo Sara Kubitschek em Campo Grande. E a aula de hoje é sobre a construção do parágrafo de desenvolvimento. Lembrando que na semana 8 e na semana 9, o mediador Pedro se aprofundou, mais sobre o desenvolvimento e essa aula de hoje tem como base esses vídeos. Então é interessante que quem ainda ficou com alguma dúvida retome. Agora vamos analisar um parágrafo nota 1000 do tema da redação Enem de 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Vamos ler juntos? Em primeiro lugar, cabe abordar a dificuldade de regulação dos sites quanto ao acesso aos dados de quem está inserido no ambiente virtual. Segundo o filósofo Kant, a pessoa é um fim em si mesma e não um meio de conseguir atingir interesses particulares. Nesse sentido, rompe-se com tal lógica humanista ao verificar-se que hoje muitas empresas transformam o consumidor em um instrumento de lucro. Isso ocorre porque os entraves para o controle da manipulação, caracterizados pela dificuldade de identificação dos agentes de tal ação, inviabilizaram a proteção dos usuários, sobretudo nas redes sociais, que são o principal elo de ligação das pessoas com as empresas e suas propagandas publicitárias. Por conseguinte, os indivíduos são bombardeados por anúncios que contribuirão para traçar perfis individuais, direcionar o consumo e ainda influenciar as escolhas e gostos de cada um. Essa foi uma redação nota 1000 do Enem 2018 da Isabel Dória. Então vamos lá. Essa frase em laranja, de em primeiro lugar até virtual, é o que nós chamamos de tópico frasal, vocês se lembram? Ou seja, é a frase que vai apresentar diretamente o que será tratado ao longo do parágrafo. E a gente consegue perceber isso bem claramente, Como já lemos. De segundo até cada um, é a ampliação desse tópico frasal, a explicação, informações, que fortaleçam esse tópico frasal, o que a gente chama de fundamentação. Só para vocês refrescarem as lembranças de vocês sobre essas aulas. Vamos ver o segundo parágrafo de desenvolvimento dessa redação? Ademais, outro fator a salientar é a falta de informação no que tange à internet. Com o advento da terceira revolução industrial, nota-se uma população cada vez mais rodeada de tecnologia, porém despreparada para lidar com ela. Percebe-se em grande parte das instituições de ensino que a educação é incompleta, visto que desde a infância, tendo contato com computadores e celulares, a criança cresce sem saber discernir corretamente quais dados podem ser públicos e como protegê-los de sistemas inteligentes. Logo, é mister providenciar uma reconfiguração no ensino para formular indivíduos conscientes dos riscos que a internet pode oferecer. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para algumas questões aí, a primeira coisa, pontuando os dois tópicos frasais. Tanto o tópico frasal do primeiro parágrafo de desenvolvimento como do segundo. O que é interessante a gente perceber são os conectivos usados, Iniciando o primeiro parágrafo de desenvolvimento, a Isabel usou em primeiro lugar. No segundo parágrafo de desenvolvimento, ela inicia com ademais, ou seja, um conectivo de adição, certo? E aí também percebam que o tópico frasal ele está muito ligado, certamente, a problemas relacionados ao tema e à ampliação da tese, que está lá na introdução. Percebam também que eu sublinhei, esses conectivos para que vocês percebam como eles são imprescindíveis na narração das informações ao longo do parágrafo. Então, percebam que em todos os inícios das frases, a Isabel usou no primeiro parágrafo de desenvolvimento. Também percebam que o parágrafo de desenvolvimento, tanto o primeiro quanto o segundo, ele é uma espécie de uma mini redação. O tópico frasal seria a introdução, ou seja, a apresentação do que será abordado. De com o advento da terceira revolução industrial até inteligente, nós temos a ampliação, a explicação do argumento. E de logo até oferecer, a gente tem a conclusão, o fechamento do argumento que ela apresentou. Então, vamos olhar esse parágrafo aqui.
Os sites não devem tomar conta do que os seus usuários consomem. É errado e passa por cima da privacidade do indivíduo que estará sendo manipulado e nem ao menos saberá. Quando a pessoa buscar por algum assunto, sites como o Facebook mostram o mesmo assunto o tempo inteiro no feed e isso precisa acabar. Certo? Se a gente for olhar, né, os parágrafos anteriores e esse parágrafo, nós percebemos algumas discrepâncias, né? Principalmente porque o nosso tópico frasal aí tá um pouquinho confuso, né? E a fundamentação está muito curta. Há apenas aí um exemplo da manipulação de um site, né? Ele finaliza com isso precisa acabar. Vamos ver como esse parágrafo... primeiro vamos ver alguns desses problemas presentes, né? Então, nós temos aí um problema de coesão, se nós compararmos com os parágrafos anteriores, né? Também faltam alguns conectivos que ajudariam no entendimento desse parágrafo. E como eu disse anteriormente, a fundamentação. Nós temos aí uma fundamentação muito fraca, certo? Que não explica esse primeiro período aí, né? De os sites até saberá. Então, temos dois problemas gritantes se formos olhar os parágrafos anteriores. Então, como nós poderíamos melhorar essas ideias aí? Vamos ler juntos? Inicialmente, deve-se refletir sobre como os algoritmos limitam o poder de escolha dos usuários, visto que os sites apenas apresentam conteúdos parecidos com as procuras anteriores. Segundo Sartre, o homem é condenado a ser livre. Entretanto, tal pensamento vai de encontro à realidade, ao passo que as pessoas veem apenas ideias parecidas com as suas, sem que haja o conhecimento de novos pontos de vista. Assim, o usuário faz parte de uma bolha social e não reflete sobre outros ideais, a não ser os que já conhece. Então, percebam aí novamente essa estrutura de uma espécie de pequena redação, né? Nós temos o tópico frasal, dessa vez um pouco mais claro. Nós temos a presença aí de conectivos que estão ajudando a ligar, a relacionar as ideias. Nós temos a presença de um repertório, né? No caso aí, Sartre, uma citaçãozinha. E nós temos a ampliação da ideia, nós temos a finalização. Então, percebam como é crucial o uso de alguns elementos para nós termos um argumento bem explicado, bem defendido, tá certo? Agora vamos a esse parágrafo. Ademais, as redes sociais auxiliam no aumento das propagandas a partir do uso de dados de internautas. O usuário busca um produto e esses dados são coletados após uma simples navegação na internet, seja ela uma simples busca, uma visita no perfil de rede social, até mesmo em aplicativos usados nos smartphones. Estes dados são vendidos para grandes empresas e elas repassam para o usuário produtos que ele procura, utilizando promoções falsas. Então, vamos lá. Em laranja, novamente, o que seria o tópico frasal, certo? Então, ele está abordando aí o que ele diria, o que ele apresentaria na fundamentação, sobre como o aumento das propagandas, as redes sociais auxiliam no aumento das propagandas, né? E aí, olha essa fundamentação, certo? O usuário busca um produto, esses dados são coletados. O que nós temos aí novamente é apenas, além de uma repetição de ideias, né? Se vocês lerem novamente com maior atenção, nós temos aí um exemplo e aí a fundamentação está muito frágil, tá certo? A gente tem que conseguir usar outros artifícios, né? Explicar bem o tópico frasal, para que assim nós vamos conseguir ter, tá certo? Um argumento bem defendido. Então, se a gente olhar esse parágrafo e o próximo, nós conseguimos ver diferenças claras. Também uma redação nota 1000 desse tema, só que da Natália Cristina, certo? Nesse contexto, as plataformas digitais associadas aos algoritmos de filtragem de dados proporcionaram um terreno fértil para a evolução dos anúncios publicitários. Então, aí, percebam que é a mesma ideia de argumento do parágrafo anterior, certo?
Continuando. Isso ocorre porque, ao selecionar os interesses de consumo do internauta, baseado em publicações feitas por este, o sistema reorganiza as informações que chegam até ele, de modo a priorizar os anúncios complacentes ao gosto do usuário. Nesse viés, há uma pretensa sensação de liberdade de escolha, teorizada pela Escola de Frankfurt, já que todos os dados adquiridos estão sujeitos à coerção econômica. Dessa forma, há um bombardeio de propagandas que influenciam os hábitos de consumo de quem é atingido, visto que, na maioria das vezes, resultam na aquisição de um produto anunciado. Então, temos aí a presença de conectivos, temos novamente aquela estrutura de mini redação, né, tendo em vista que nós temos o tópico frasal, apresentando o que será explicado, a fundamentação de isso, certo? Até econômica, nós temos uma explicação, um repertório e, dessa forma, até anunciado um fechamento do argumento, da ideia apresentada pela Natália. Vamos ver esse caso. Essa prisão não é uma prisão física, mas uma prisão que determina as escolhas e vontades das pessoas para serem aceitas e respeitadas. As redes sociais influenciam as pessoas e até mesmo mostram fake news e fazem a pessoa compartilhar informações que não foram checadas. Isso serve para enganar indivíduos que acreditam em tudo que leem por estar numa rede social famosa. Então vamos lá. Vocês acreditam que o que está em laranja tem uma relação com o que está em preto? Percebam, de acordo com o que está em laranja, ele falaria sobre como as pessoas fazem escolhas para serem aceitas e respeitadas. Qual é a relação que essa informação tem com as fake news, com as pessoas compartilharem informações que não foram checadas, por estarem numa rede social famosa? Então, percebam, o que seria o tópico frasal não está apresentando o que vem depois, né? Então, a gente tem aí uma confusão de ideias. Esse tópico frasal ele poderia ser refeito, né, de uma forma a ficar mais claro. E falta também essa relação seguinte. Também sentimos falta aí do uso de conectivos, né? E como essa ideia de argumento poderia se sair melhor? Vemos aí um outro parágrafo de desenvolvimento da Natália Cristina. Somado a isso, tendo em vista a capacidade dos algoritmos de selecionar o que vai ou não ser visto, esses podem ser usados para moldar interesses pessoais dos leitores a fim de alcançar objetivos políticos e ou econômicos. Nesse cenário, a divulgação de notícias falsas é utilizada como artifício para dispersar ideologias, contaminando o espaço de autonomia previsto pelo sociólogo Manuel Castells, o qual caracteriza a internet como ambiente importante para a amplitude da democracia, devido ao seu caráter informativo e deliberativo. Desse modo, o controle de dados torna-se nocivo ao desenvolvimento da consciência estética dos usuários, bem como a possibilidade de uso da internet como instrumento de politização. Então, percebam, nós temos um tópico frasal um pouco mais claro, certo? O uso de conectivos, nesse cenário, relacionando o que foi dito no tópico frasal à informação que será apresentada a seguir, um repertório sociocultural e, desse modo até a politização, um fechamento do argumento utilizado pela Natália Cristina. Então, percebam, né, algumas estratégias, elas são muito importantes para um bom parágrafo de desenvolvimento. Tá certo? Lembrando sempre que o tópico frasal relacionado à tese, a fundamentação, uma explicação desse tópico frasal, certo? Com informações que fortaleçam o argumento de vocês. Tudo bem? Bom, ficamos por aqui. Que vocês se cuidem, fiquem bem e lavem as mãos.